Segue em Brasília para mais informações ao vivo para você. Vamos falar agora com o Henrique Carmo, porque o Senado deve votar hoje a taxação de compras internacionais de até $50. E ele tem mais informações a respeito dessa discussão hoje lá em Brasília para a gente. Bom dia, Henrique. Bom dia, Lívia. Bom dia, Colombo. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Hoje está marcado para começar às 2 da tarde a sessão plenária do Senado Federal, que deve analisar este projeto de lei, o projeto de lei que cria o programa Mover, e dentro dele inserido esse trecho da taxação da compra de até $50 em compras internacionais, a chamada taxação das blusinhas. Esse trecho dentro do projeto de lei prevê a cobrança de até 20% na importação dessas mercadorias. Essa parte do texto ela foi inserida no projeto dentro da Câmara dos Deputados, que aprovou na semana passada o texto do projeto Mover. Ela foi inserida como uma forma de jabuti, que é quando se insere um trecho estranho dentro de um projeto que não tem muito a ver com aquilo que está sendo debatido. Ainda no ano passado, o governo ele chegou a instituir o programa Remessa Conforme. Esse programa ele isentou desse imposto de até 60%, esse imposto de importação dessas mercadorias de até $50, e passou a cobrar apenas 17% de ICMS. Esse projeto, Lívia, ele tem um caráter de urgência no plenário do Senado Federal, que foi solicitado pelos líderes partidários, e também é uma das prioridades do presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco. O programa Mobilidade Verde e Inovação, que é a parte maior desse projeto, onde está inserida essa taxação, ele prevê incentivos financeiros para estimular a produção de veículos menos poluentes no país. Esses incentivos aí estão previstos na casa de 19,3 bilhões de reais no período de 5 anos. Esse texto do projeto Mover, do programa Mover, também ele quer também a redução do imposto sobre os produtos industrializados, o IPI. Se o texto for aprovado como está, ele segue para a sanção presidencial. Lembrando que antes da aprovação na Câmara dos Deputados, o presidente Lula chegou a dizer que a tendência seria vetar esse trecho dos $50. Porém, depois de acordo, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, disse que a tendência, se caso o Senado aprove hoje, isso deve passar como está, deve retomar essa cobrança das compras de até $50. O plenário do Senado também deve analisar outros projetos de leis importantes hoje, durante a sessão, entre eles o que cria o marco regulatório do fomento à cultura. A gente segue acompanhando como que será essa votação e quais os resultados hoje aqui no Senado Federal. Muito obrigada, Henrique Carmo. A gente segue em Brasília. Zé Maria Trindade, a gente quer saber quais são suas apurações em relação a essas movimentações. Nós falávamos no fim de semana que a expectativa do governo é que o Senado aprove essa emenda, essa questão, aliás, esse dispositivo que trata da taxação das compras internacionais de até $50. Quero saber se é isso que deve acontecer, segundo suas fontes, e o que o governo deve fazer se isso realmente passar no Senado como está. Olha, esta é uma ideia, um projeto de filho órfão, né? Ninguém quer assumir o aumento de impostos, ninguém quer assumir que está taxando a importação de pequenas compras. Eu já tinha antecipado aqui de que a saída para essa história, para essa demanda, seria pelo Congresso Nacional. O governo cruzou os braços a uma demanda do empresariado brasileiro. O empresariado diz que está sofrendo uma concorrência desleal, ou seja, a importação sem nenhum imposto e eles produzindo aqui, pagando muito imposto. Então, era uma concorrência desleal. Os empresários diziam o seguinte: ou liberam os impostos aqui até $50, ou cobra uma taxa da importação para equilibrar a disputa. E uma disputa com a China, que foi considerada como um país de mercado livre, né? E não é. A dificuldade é muito grande de competir com a China, porque lá a gente sabe as condições de trabalho, o preço do emprego na China e o investimento pesado do Estado contra os produtos brasileiros. Mas cobrar imposto é uma coisa muito chata, muito pesada e desgastante. O governo não quis entrar nessa. O Congresso, através das frentes parlamentares, entrou pesado, mas aí, Lívia, o bastidor é que o governo negociou.
reduziu ali a taxa para 20%, mas negociou e está, portanto, na onda de sancionar, ou seja, está no mesmo sentido. Deve mesmo ser aprovado esse projeto no Congresso Nacional por força das frentes parlamentares aqui que defendem os produtores nacionais. Isso é perigoso. Essa história de proteger acaba criando mais impostos e é meter a mão no bolso do brasileiro.